Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, sexto dia do nosso desafio dos provérbios de Rei Salomão, do Rei Salomão. Bom dia, bom dia. Que gostoso ver vocês aqui. Gratidão por estarem junto comigo, por me apoiarem, por divulgarem essa live, esse projeto. Muito obrigada. Vou esperar um pouquinho enquanto o pessoal termina de entrar. Enquanto isso, vamos fazer um exercício de respiração. Fecha seus olhos, respira fundo, permita que o ar entre nos seus pulmões, que oxigene o seu cérebro. Sinta o ar, isso vai te trazer leveza. Isso vai te trazer tranquilidade. Esse é um exercício muito bom para você fazer quando você precisar tomar uma decisão, quando você estiver num momento às vezes difícil, né, que a gente passa no nosso dia a dia. Então respira fundo, bem fundo. Solta bem devagar, bem devagar. Mais uma vez, respira fundo e solta bem devagar. Pronto? Bora lá? Acordaram? Hoje é sábado, né? E coincidência ou não, eu não acredito em coincidência, eu acho que é providência, mas hoje nós também falaremos sobre a preguiça. Então aí quem esteve com a gente durante toda essa semana e hoje não está aqui, a hora que assistir a live vai ser um puxãozinho de orelha. Sexto dia do nosso desafio. Eu estou gostando muito dos depoimentos que vocês têm dado, dos feedbacks que vocês têm trazido a respeito de como esse desafio, né, esse propósito tem chegado na vida de vocês, tem conseguido transformar alguma coisa em vocês. E quando transforma em vocês, transforma ao seu redor também. Isso que é o mais importante. A mudança começa aqui dentro, mas ela reverbera em todo o nosso redor. Então esse é o momento, essa é a hora de terminar 2023 mais leve, de terminar 2023 mais tranquilo e principalmente mais preparado para iniciar 2024. Quando a gente vive na ignorância, a gente não tem nem discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Mas quando a gente busca a sabedoria, aí nós sabemos e conseguimos escolher a opção certa entre os caminhos que nos aparecem. Dentro do nosso livre-arbítrio, a gente vai ter sempre opções de escolha. E quando a gente busca o conhecimento para adquirir a sabedoria, a gente faz as nossas escolhas de forma mais assertiva. Então seja muito bem-vindo. Vou pedir mais uma vez para vocês clicarem nos coraçõezinhos, clicar no aviãozinho, convidar aquela pessoa que você quer que esteja aqui. Não importa se você convidou essa pessoa no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia. Convida hoje também.
Porque uma hora ela vai estar aqui. Uma hora ela vai falar, mas que tanto fica me mandando esse negócio? Deixa eu ver o que é. Uma hora ela vem e quanto mais pessoas curadas, quanto mais pessoas com as feridas fechadas, melhor é o mundo pra gente viver. E essas lives têm esse propósito, né? De levar a cura para todos nós, através dos provérbios de Salomão. Salomão foi um homem muito sábio. Ele teve um mentor que foi seu pai, que o direcionou. E isso mostra que nós precisamos ter as pessoas certas do nosso lado. E nós também precisamos ser a pessoa certa ao lado de alguém. Por isso, quando eu falo, manda essa live para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer que aprendam alguma coisa, que modifique alguma coisa, sabe? Que deem um passo a mais. Porque a gente precisa praticar aquilo que a gente está aprendendo. E a gente está aprendendo que a gente precisa também ser instrumento na vida das pessoas, né? Ser um canal na vida das pessoas. De desenvolvimento, de ajuda. E também de elevação espiritual, porque nós temos aprendido a respeito disso. E hoje, no 6º versículo do Provérbios, diz bem assim: se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho, caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Essa é uma parte do versículo 1 e o versículo 2. O que Salomão vem nos dizer aqui? Em uma linguagem bem simplista, Salomão vem nos dizer assim, viu? Cuidado com o que você fala, porque você se torna prisioneiro das suas palavras. Cuidado com o que você diz, com o que você propaga, porque aquilo que você diz e propaga vai te perseguir. E aí fica a reflexão. Será que nós estamos falando o que realmente devemos, aquilo que está no nosso coração? Ou será que estamos por aí dizendo qualquer coisa, prometendo sem conseguir cumprir? Porque a partir do momento que eu falo, eu sou prisioneira das minhas palavras. Forte isso, né? O que é uma prisão? Uma prisão é algo onde outras pessoas te comandam. Uma prisão é algo onde você não tem liberdade. E isso significa que se você não tiver sabedoria ao lidar com as suas palavras, você vai se tornar prisioneiro dela. Tem uma frase que diz assim: você não é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir. Por isso que, antigamente, a palavra era algo tão importante. As pessoas diziam assim: você tem a minha palavra. E você confiava, né? As pessoas de antigamente confiavam naquelas pessoas que tinham caráter, que tinham uma índole ilibada, que tinham uma boa reputação. Hoje em dia, as pessoas estão assim, falam qualquer coisa a qualquer momento, que você não pode confiar na palavra delas. Mas aquelas que são sensatas, aquelas que têm uma boa reputação, se ela assinar ou falar, você pode confiar. E Salomão vem nos dizer que nós precisamos cuidar daquilo que a gente diz, não cair nas armadilhas do estranho. O que é a armadilha do estranho? Às vezes as pessoas nos induzem a dizer aquilo que elas querem ouvir de nós. E você tem que ter sabedoria para discernir isso. Às vezes as pessoas querem que você diga alguma coisa para confortar a elas ou até mesmo para você se comprometer. E Salomão vem nos dizer isso, que a gente se compromete com aquilo que a gente fala.
Por isso a importância de cuidar da reputação. Por isso a importância de cuidar das palavras. Porque se você prometer, você vai ter que cumprir. E as pessoas hoje em dia prometem tanta coisa e não cumprem nada, porque se esqueceram do valor das suas palavras. Se esqueceram do valor de ter uma boa reputação e um caráter ilibado. Tem gente que nem quando assina um documento não cumpre. Quem dirá falando. Se você é essa pessoa, então eu peço que você reflita e mude a sua atitude. Se você quer ter prosperidade, e aquela prosperidade que vem do céu, aquela prosperidade de abundância que Deus prometeu para mim, para você e para o rei Salomão, você precisa cuidar das suas palavras, ter uma boa reputação, cumprir aquilo que você promete. Se não, gente, a riqueza pode até vir, mas na mesma proporção que ela vem, ela vai. Sabe aquelas pessoas assim que ganham na Mega Sena milhões, né? Uma fortuna gigantesca, elas ganham na Mega Sena e dá um tempo, essa pessoa tá pobre de novo? Ou aquelas pessoas que foram pro Big Brother e ganharam lá 1,5 milhão e de repente, pá, em 1 mil, arrebentaram com tudo. O que você faria se você tivesse 1,5 milhão? Se hoje você ganhasse 1,5 milhão? Você saberia como lidar com esse dinheiro? Sabe por que eu pergunto isso? Porque no terceiro dia eu comentei com vocês que eu preciso ser para ter. Então eu preciso entender a importância do dinheiro na minha vida para que ele se mantenha. Não importa da forma como ele chega. Se ele chega através do meu trabalho, se ele chega através de um sorteio, de um ganho inesperado, de uma herança. Quantas pessoas ganham herança que os pais passaram anos e anos construindo e devoram tudo aquilo, acabam com tudo? Porque primeiro precisa ser para ter. Preciso ser rica por dentro para eu ser rica por fora. Para eu saber comandar o valor do dinheiro na minha vida. Eu estou falando de dinheiro, mas poderia ser qualquer outra coisa. Lá no versículo 6 ele fala assim, ó. Olha como é forte isso aqui. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Observe a formiga, preguiçoso. Quem é o preguiçoso? É aquele que faz o que quer, não o que deve ser feito. E olha o exemplo que Salomão vem trazer pra gente. Da formiga. Gente, tem algum animal que trabalha em escala, que trabalha tão perfeitamente quanto a formiga? Você olha uma formiguinha, de repente ela tá sozinha, tá carregando alguma coisinha, uma migalha, alguma coisa. De repente você olha de novo, já tem uma renca de formigas juntas. E aqui Salomão vem dizer que ninguém instrui ela não tem supervisor, ela não tem um comandante, ela não tem um chefe para falar, viu, levanta e faz. O que Salomão está dizendo pra gente? Larga de ser preguiçoso, faça você por você. Para de preguiça. Ninguém vai fazer por você, é você que tem que fazer. Coincidência ou não, hoje é sábado e é o dia que tem menos pessoas ao vivo na nossa live. Michele, você está falando que essas pessoas são preguiçosas? Estou falando que essas pessoas não têm a disciplina e o comprometimento.
E aí, gente, não adianta eu ser comprometida e ter disciplina só de segunda a sexta. Eu preciso ser quem eu sou sábado e domingo também. Por isso ontem eu falei, viu, final de semana tá chegando, quero ver quem vai estar aqui comigo. Mas vocês que estão aqui comigo estão entendendo isso. Estão entendendo o poder da mudança e da constância e disciplina nesse propósito. Acorda, preguiçoso. Observe as formigas. Não espera que os outros façam por você. Vá você e faça. Não espera que ninguém mande. Eu não tô motivada. Se motive. Não tô bem. Se vira. Faça alguma coisa para você melhorar. É porque o meu marido... Viu? Não é seu marido, não é sua mãe, não é seu pai, não é seu filho. É você. É você por você. Para você. É fazer porque tem que ser feito. Porque precisa ser feito. E disso trará a sua mudança. É a partir daí que você vai começar a mudar. É a partir daí que as coisas vão começar a ser diferentes na sua vida e você vai começar a ter sabedoria, mas essa sabedoria bíblica, essa sabedoria que Salomão traz pra gente, a sabedoria que atravessa todo o entendimento. E quem tem que fazer por você é você mesmo. Eu tô sendo um canal, eu tô sendo um instrumento, eu tô sendo uma mensageira. Mas se você não acordar e não estiver aqui comigo, não vai adiantar eu estar aqui. Porque eu me comprometi com vocês de trazer os códigos, os enigmas que estão dentro desses versículos. E vocês conhecendo esses códigos, esses enigmas, vocês vão poder tomar um direcionamento melhor, fazer melhores escolhas. E a disciplina e a constância é essencial para qualquer mudança que a gente queira ter. Nós precisamos exercitar o nosso cérebro, precisamos exercitar a nossa espiritualidade, o nosso coração, da mesma forma que a gente se exercita na academia, da mesma forma que a gente precisa trabalhar, da mesma forma que a gente precisa se alimentar. Constantemente. Para ter resultados, tem que ser constantemente. Senão, hoje eu vou ser igual ontem. Mas lembra que eu falei que a gente precisa ser melhor a cada dia? Um pouquinho melhor hoje, um pouquinho melhor do que ontem? Se a gente se propor hoje ser um pouquinho melhor do que ontem, como que nós estaremos no 31º dia? Muito melhor do que nós chegamos no primeiro dia. Como que a gente vai estar o ano que vem, daqui 365 dias? Muito melhor do que estamos hoje. E várias coisas podem acontecer na sua vida. No meio do caminho, muitas coisas podem acontecer. Mas a forma como você vai lidar com essas coisas é que vai dizer se você entendeu a regra desse propósito de transformação, de busca pelo conhecimento, pela sabedoria, pela intimidade com Deus. Ontem nós falamos sobre relacionamentos. E aí eu te pergunto, como está o seu relacionamento com Deus? Você tem parado? Tem conversado com Ele? Tem louvado a Ele nos momentos de alegria, de gratidão? Tem juntado as suas mãos para canalizar a energia e fazer uma ligação direta com a fonte? Você tem feito isso? Você tem tirado um tempo para você passar com Deus? Essa energia tão poderosa, criadora e absoluta, que para ela não existe o impossível. Você precisa tomar posse disso. Deus é o nosso Pai.
Você precisa tomar posse disso. Como se você estivesse recebendo uma herança. Só que para você saber lidar com essa herança, você precisa mudar aqui dentro. Precisa mudar aqui. É assim que se cria intimidade. Dia a dia, pouco a pouco. Rasgando o coração e falando, Deus, hoje eu não consigo, mas eu quero aprender. Deus, hoje eu ainda não sou, mas eu quero ser. Deus, hoje ainda eu não tenho, mas eu quero ter. Porque nós temos o livre-arbítrio. Se a gente não souber pedir, a gente não vai ganhar. Até agora, aqui nos Provérbios de Salomão, e a gente vai ver isso mais pra frente também, porque como eu falei, tem muita coisa que vão se repetir, porque a repetição traz o entendimento, e a disciplina é uma repetição, né? Do que a gente está fazendo todos os dias. E a gente vai perceber cada vez mais que essa intimidade que a gente precisa ter com Deus tem que ser diariamente, tem que ser aos poucos. Salomão teve o direcionamento de seu pai desde muito pequeno sobre a importância de Deus na vida deles. Por isso ele soube pedir a sabedoria, por isso ele foi o homem mais rico, mais próspero, mais abundante, mais sábio que já existiu. Por isso ele teve o trono de Israel, por isso ele foi rei. E Deus foi fiel a ele até o último momento, porque mesmo com erros de personalidade, Deus não permitiu que Salomão perdesse o trono. Mesmo que eu e você tenhamos alguma fraqueza, Deus não permitirá que a gente perca as promessas que Ele tem para nós. E são promessas de abundância, são promessas de vida, mas desde que eu me autogoverne, desde que você se autogoverne. E toda vez que você estiver aí com preguiça, com medo, com dificuldade, pega o versículo 6. E lê lá. Observe a formiga, preguiçoso. Tem que vir de você, tem que partir de você. A formiga não tem supervisor, não tem chefe, quer dizer, viu? Você não tem que ter ninguém para ficar te direcionando, é você, é o seu coração, é o seu passo, é a sua decisão. É a sua decisão de ser uma pessoa melhor, é a sua decisão de buscar as coisas como devem ser feitas. Não é buscar a Deus hoje e amanhã esquecer dele, não, todos os dias. Eu falei ontem, um relacionamento requer intimidade. E um relacionamento com Deus, essa intimidade tem que ser diária e permanente. Com disciplina. E essa advertência a respeito da preguiça é tão grande que lá no versículo 10 diz assim, ó: tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobreviverá como um homem armado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que se você ficar marcando toca, que se você não despertar, que se você não fizer por você mesmo, a sua pobreza, e aqui você pode entender como pobreza financeira, pobreza de espírito, pobreza do que você quiser, a sua pobreza te surpreenderá. Se você quer ser rica daquilo que Deus tem para você, e isso inclui dinheiro também,
Então você precisa trabalhar, você precisa se movimentar como a formiga se movimenta, sem esperar nada de ninguém. Porque se você cochilar, se você tirar uma soneca, a sua pobreza te assaltará. O que é um assalto, gente? É algo que a gente não espera. E essa pessoa que você não espera vem e leva tudo que você tem. Qual a sensação que você tem após um assalto? Impotência, tristeza, rebeldia. Você pode se sentir de várias formas. E aqui Salomão vem dizer pra gente que se a gente não agir por nós mesmos e formos preguiçosos e ficarmos dormindo, tem um versículo na Bíblia que fala, né? Desperta, ó tu que dormes. Tem muita gente acordado, dormindo. Entendeu o que eu quis dizer? Tem muita gente andando nas ruas, dormindo. Sem perceber aquilo que realmente importa, sem buscar aquilo que realmente é verdadeiro, sem buscar aquilo que te dá o direcionamento do que você deve buscar. E Salomão está dizendo em outras palavras, viu? Acorda! É você por você. É você para você e mais ninguém. A preguiça vai te destruir. E a preguiça aqui não é só de levantar e fazer. Ele se refere também à preguiça de pensar. Tem gente que tem preguiça de pensar, de buscar uma solução. Quando aparece um problema, se afunda naquele problema de tal maneira que permite que a mente fica lá, ó, trabalhando contra. Lembra que eu falei ontem a respeito do pensamento e da pessoa que está atravessando uma dificuldade no casamento? E aí essa pessoa, ao invés de ficar pensando no divórcio, quem vai ficar com as coisas, quem vai cuidar das crianças, ela deve pensar, o que eu preciso fazer para mudar? Por que meu casamento está assim? O que eu fiz para que esse casamento chegasse até assim? Até isso. Aí, você fala assim para mim, Michele, mas um casamento não é uma pessoa só. O casamento são duas pessoas. Sempre, sempre serão duas ou mais pessoas. Mas o que importa é como você está agindo. O que você tem feito para ser melhor a cada dia e tornar a vida daqueles que estão ao seu redor melhor. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Quando eu melhoro, tudo melhora ao meu redor, inclusive a forma como eu vejo as coisas. Por isso que às vezes as pessoas passam por algumas dificuldades que outras falam assim, mas não acredito, uma coisinha tão simples, ela ficou desse jeito. Porque não tinha preparo. Ou porque essa pessoa vem num ciclo tão vicioso de não cuidar dos seus sentimentos, de não cuidar das suas emoções, que quando vem algo que por mais que seja pequeno, desestrutura ela. Porque não tem buscado se encontrar e se curar dia a dia. Todos nós temos traumas para ser curados. Todos. Sabe por quê? Porque nós carregamos a energia, os genes e o DNA de todos os nossos antepassados. Em especial da nossa avó materna. Todas as dores que a nossa avó materna passou na gestação da nossa mãe, nós também sentimos. Como assim, Michele? Quando a sua avó estava grávida da sua mãe, e enquanto a sua mãe estava sendo formada, os óvulos dela, que mais tarde iriam gerar você, já estavam sendo formados.
Então, aquilo que a sua avó materna passou na gestação da sua mãe, você também sentiu. Profundo são as raízes de quem nos trouxe a vida. Por isso temos que ser gratos aos nossos antepassados, honrarmos nossos pais. Porque por mais dificuldade que eles tiveram, eles disseram sim para a nossa vida. E aí a minha mãe estava lá sendo formada no ventre da minha avó e eu estava lá junto. 3 gerações. 3 gerações. E aí, quando a minha mãe estava grávida de mim, meu filho já estava lá junto. Uau. Significa que os seus filhos trazem a herança muito forte da sua mãe. A sua mãe da sua avó da sua bisavó e assim sucessivamente. Então nós estamos todos interligados. Então sim, nós temos traumas que são nossos e nós temos traumas que estão repetindo, que estão sendo repetidos. E aí a pessoa vem para o mundo e fala, não, eu não preciso disso, não preciso olhar para isso. Precisa olhar. Precisa olhar porque quando você, enquanto mãe ou enquanto pai, se cura, seus filhos também serão curados. Parece magia, mas é provisão divina. Quando eu olho para aquilo que me fere, para aquilo que me limita, eu curo também a minha descendência. Eu curo meu filho, eu curo meus netos, eu curo meus bisnetos. E muitas vezes, em alguns capítulos da Bíblia, as pessoas falam de maldição hereditária. E entenda que a Bíblia foi escrita, gente, há mais de 2000 anos. Então tem algumas palavras que a gente usa hoje com alguns significados que não se usavam antigamente. E algumas traduções também que foram difíceis de serem traduzidas para a nossa língua. Mas quando a Bíblia fala de maldição hereditária, ela também está dizendo a respeito dessas hereditariedades que a gente carrega. Mas não com esse peso da maldição. Não. Mas é um trauma que precisa ser curado. Se a sua avó, de alguma forma, ficou depressiva, se ela sofreu algum abuso moral, sexual, físico durante a gestação, isso está dentro de você. E ela não tá, talvez não esteja mais aqui para contar a respeito disso e te ajudar a evoluir. Mas você precisa buscar onde estão essas emoções, lá no profundo das suas raízes, e curá-las. Deus é essa chave de cura. Mas depende de você. De você buscar, de você querer. Quando a minha mãe se cura, ela cura a mim. É instantâneo. Quando eu me curo, eu curo meu filho. É instantâneo. Se você não quer fazer por você, faça pelos seus. Mas eu acho que você é merecedor de fazer por você, de curar a você, de buscar ajuda quando necessário, de um profissional para te ajudar, de buscar remédios se forem necessários, mas principalmente de buscar o entendimento, a sabedoria e a intimidade que Salomão vem nos trazer. E Salomão buscou de quem? De Deus? Salomão teve tudo por quê? Porque ele foi fiel e obediente a Deus. Sua vida está ruim? Está faltando intimidade. Está faltando, sabe, uma liga aí. Está faltando você ter humildade para pedir ajuda. Tá faltando você parar de ter preguiça e agir por você mesmo.
E aí quando a Bíblia fala que nós passaremos por provações, até nas provações Deus é maravilhoso, porque nós vamos passar. Nós não vamos ficar. Senão seria assim, você ficará na provação até você se curar. Não. A Bíblia diz que nós passaremos por provações. Quando você passa por uma porta, você sai de um lado e vai para o outro. E o que acontece enquanto você atravessa essa porta, enquanto você atravessa essa provação, é o que fará de você uma pessoa melhor ou não. Porque você pode se revoltar, mas você também pode aprender. E sabe o que é o melhor de aprender? É que quando a gente aprende, a gente pode ensinar. E quando eu ensino, eu curo mais pessoas que estão vivendo a mesma dor que eu vivi, que estão vivendo a mesma limitação que eu vivi, que estão passando pela mesma provação que eu passei. O nosso propósito de vida está intimamente ligado com as dores que a gente carrega. Uau! Olha a sacada. Significa que quando eu entender que eu preciso curar situações mal resolvidas, dores que foram provocadas, permitidas ou não por mim, traumas que foram criados, quando eu curar isso dentro de mim, não precisa ser tudo de uma vez, pode ser um pouquinho de cada vez. Quando eu curar isso dentro de mim, Deus vai usar pessoas com esses mesmos problemas para chegar até mim, para que eu possa ser instrumento de cura, para que eu possa ser canal de cura. Por que que Deus faz isso? Porque as pessoas têm a dificuldade de criar intimidade com Ele. Às vezes por preguiça, às vezes por falta de conhecimento ou discernimento. Mas aí Deus usa a gente. Usa a mim, usa você, para levar o refrigério, para levar a cura. Eu tenho certeza que alguma dificuldade que você passou, ou talvez que você esteja enfrentando agora, vai direcionar você para pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E aí, sabe qual é o melhor disso tudo? Que quando você passa por essa provação, quando você cura essa dor, essa ferida, fecha essa ferida, você se torna uma pessoa mais sábia a respeito daquela situação, certo? Ok. E aí Deus traz outras pessoas para você usar a sua inteligência, o seu amor, o seu carinho para ajudar essas outras pessoas. E aí, quando você ajuda essas outras pessoas, você se cura de novo. Top isso, né? Porque aí aquilo que era dor no meu coração vai se transformar em bênção. E aí eu falar daquela dor não vai ser tão dolorido. Porque a minha dor está fazendo um bem para o outro. O conhecimento e a sabedoria que eu adquiri na minha dor está fazendo bem para o outro. Faça isso, seja instrumento, seja canal. E eu vou repetir, manda essa live para mais pessoas. Quanto mais pessoas curadas, melhor é o mundo ao nosso redor. Você tirou esse sábado de manhã para estar aqui comigo. E eu desejo que amanhã você esteja também. E segunda e terça, assim, até o dia 20 de dezembro nós estaremos juntos. E aí, às vezes, você pode estar se perguntando, né? Mas, Michele, por que você está fazendo isso? Porque eu tenho que ser obediente àquele a quem eu sirvo. E se eu quero ser
uma serva de fato do Senhor, eu preciso obedecer os seus desígnios. Mesmo que isso me tire da minha zona de conforto. E me tira da zona de conforto, porque por mais que eu tenha lido Provérbios várias vezes durante a minha vida, ultimamente os estudos que eu tenho feito a respeito de Provérbios têm sido fundamentais para buscar os enigmas e os códigos para trazer para vocês. E o melhor disso tudo, eu estou aprendendo. Eu aprendo cada vez mais. E vocês sabem qual é o pagamento disso tudo? A recompensa disso tudo? São os testemunhos que vocês têm trazido para mim. São os feedbacks que vocês têm me apresentado. Me mostra que nada acontece por acaso. Que tudo tem um propósito. E que se Deus me deu esse dom de entender, interpretar e me comunicar com facilidade para você, eu não posso dormir. Eu posso cochilar, tá escrito aqui, não posso ser preguiçosa. Eu tenho que vir, tenho que fazer. Da mesma forma você. De alguma forma Deus vai te usar. Ou já está te usando. E às vezes você fala, não, mas eu não tenho essa capacidade. Mas você não precisa ter essa capacidade que eu tenho. Você precisa ter a capacidade, o dom e o talento que Deus deu para você. E usá-lo da melhor forma. Sem preguiça, sem dormir, sem cochilar. Aí agora me veio uma coisa aqui, né? Lá diz assim, que nós seremos prisioneiros das nossas palavras. Eu, entre aspas, estou prisioneira desse momento. Porque eu terei que ir com vocês. Querendo ou não, agora eu tenho que ir com vocês até o final. Mas eu quero, é algo que eu escolhi. É algo que eu coloquei em oração. Quando Deus colocou no meu coração, eu coloquei em oração. Para que se de fato fosse isso que Deus estava buscando de mim, então que Ele usasse situações, momentos e pessoas para confirmar isso. E Ele usou. E as pessoas nem sabiam que estavam sendo usadas, mas chegavam até mim e diziam algo que me dava estalo. E eu só falava, Senhor, entendi. Senhor, entendi. Entende? Você precisa também entender e permitir. Tem gente que tem facilidade de ouvir mesmo, a voz do Senhor. Tem gente que tem facilidade de orar em línguas. Tem gente que tem facilidade, tem gente que tem esse dom, que tem esse talento. Se você não é essa pessoa, permita que Deus use as outras pessoas para serem instrumentos dele. E também permita que Ele use você para ser instrumento na vida de outras pessoas. Desperta, tu que dormes. Não cochila. Vamos, preguiçoso, observe a formiga. Faça você e por você, não pelo outro, não para o outro. Não tenha preguiça, não queira fazer as coisas pela metade. Quando a gente faz as coisas pela metade, a gente também recebe pela metade. Faça por completo, faça por inteiro. Tem uma frase que eu anotei aqui, quando eu estava fazendo o estudo, que é assim: o sucesso. E entenda sucesso não só como recurso financeiro, não só como tornar-se conhecido, ser famoso. Entenda sucesso como êxito na sua vida, tá? Êxito é tudo aquilo que dá certo, que você se empenha e que você consegue atingir o resultado. Você tem êxito. O êxito não aceita preguiça. Se as formiguinhas não fizerem aquilo que precisa ser feito, quando chegar o inverno, elas vão morrer.
Se você não despertar, quando chegar a tribulação na sua vida, você não consegue passar por ela. E tem gente que carrega tribulações há anos. Tem gente que se divorciou há mais de 20 anos, mas ainda permanece casado. O que você está querendo dizer, Michele? Estou querendo dizer que não permitiu que aquela dor fosse ressignificada, que não permitiu que a ficha caísse, que não permitiu andar para frente. Entender que acabou porque ela também teve culpa. Tem gente que está lá no passado. Tem gente que está tão forte no passado que não sabe por que carrega uma depressão. A depressão é isso. É o apego ao passado. Tem coisa mal resolvida no seu passado? Resolva uma por uma. Se ficar mais fácil, liste-as. Sabe? Faz uma listinha assim, todos os traumas que você carrega, todas as dores, as dificuldades que você ainda carrega. As que você já enfrentou, ok. Que você enfrentou e ressignificou, tá ok. Foi. Conta isso como vitória. Mas se você ainda tem dores que estão te prejudicando de ir além, anota isso num papel. No segundo dia eu pedi para você anotar as suas qualidades, né? 5 qualidades e 3 defeitos, para você se conhecer melhor. Agora se permita conhecer as suas dores de forma mais íntima. E seja honesto com você, a ponto de você dizer, não, isso não deu certo por minha culpa. Porque eu fui preguiçoso, porque eu não acordei, porque eu não fiz o que tinha que ser feito. Porque as formiguinhas estavam lá caminhando e eu falei, tá todo mundo trabalhando, eu não preciso trabalhar também. Porque tem isso, né? Às vezes você tá num relacionamento e você vê que só o seu cônjuge tá fazendo e você fala, tá tudo bem. Vias de mão dupla. Sempre. Se eu ganho, eu também tenho que dar. E se eu quero ganhar, eu também tenho que dar. E se eu dou, eu vou ganhar. Então pensa e escreve, porque quando você escreve, você libera. Tem uma força enorme na escrita, na terapia escrita. Eu faço isso muito com os meus clientes. Escreva, coloque a energia no papel. E é tão impressionante a força que tem, porque quando você começa a escrever, a sua mão está de uma forma, a sua letra está de uma forma, a hora que você termina de escrever, está de outra forma. E quem consegue interpretar, como eu, percebe as emoções que estão nas palavras do início e as emoções que estão na palavra do fim. Pratique isso. A terapia da escrita. Tem coisa aí que você precisa falar para alguém que você não falou ainda? Escreve. Escreve. Não tenho coragem, não vou mais reencontrar aquela pessoa, tô de mal e... Então escreve. Fulano, fulana, você me fez sentir isso. E tenha a capacidade de perdoar essa pessoa. Porque do mesmo jeito que você merece o perdão, os outros também merecem. Mas, quando você perdoa alguém, entenda muito isso. Porque isso é muito forte. Quando você perdoa alguém, o perdão não é para ela, o perdão é para você. Você não tá perdoando, mas Michele, aquele cara matou o meu filho. Vou pegar uma coisa extrema. Ele não merece o meu perdão. Não, ele não merece, mas você merece. Você merece ter tranquilidade. Você já perdeu quem você mais amava. Você merece essa tranquilidade. Então perdoa por você, não por ele.
Nós estamos falando do rei Salomão, mas se eu fosse falar de Jesus, ele nos deixou o ensinamento de que nós devemos perdoar 70 vezes 7. É o resto da vida. É a vida inteira perdoando. Porque o tempo todo tem alguém me ferindo, me atacando. Vamos nos colocar na realidade? Nós estamos num mundo onde as pessoas estão doentes. E às vezes elas não querem ver você bem. Às vezes elas não querem. E aí elas te magoam, elas te ferem, porque a dor está dentro delas. As mãos com sangue espalham sangue. E uma ferida aberta jorra sangue. Então faz por você, não espere que alguém venha te falar. Observe as formiguinhas. Faz por você. Tá bom, por mim. Cata o papel e a caneta e escreve. Eu me senti assim, você me fez me sentir desse jeito, assim, assim, assado, isso causou isso em mim, isso causou aquilo, eu fiquei doente. A gente adoece porque muitas vezes a gente não sabe lidar com as coisas que os outros fazem com nós. E aí, as pessoas culpam os outros de terem magoado, de terem, mas aquela pessoa foi bruta comigo. Isso é um comportamento dela. Sabe por que afeta você? Porque você é emocionalmente fraco. Nossa, Michele, essa furou aqui o peito. Sim, gente. Por isso nós estamos aqui trabalhando, para a gente se tornar emocionalmente forte. Para a gente destravar as coisas que estão emperrando a nossa vida. Quanto mais fraco emocionalmente, mais doente eu sou, mais dependente de medicamento, mais depressivo ou mais ansioso, mais o que as coisas externas me ferem com mais facilidade. Então, a gente precisa se preparar emocionalmente. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias. A cada dia eu planto uma sementinha aí. A semente da sabedoria precisa ser plantada e eu estou aqui todos os dias. Plantei no primeiro dia e estou cultivando. E eu quero colher isso no último dia. E eu quero que vocês colham junto comigo. Emoções bem resolvidas nos tornam pessoas mais fortes. Não é qualquer pessoa, não é qualquer situação que vai me fazer parar, que vai me fazer estremecer. Eu entendo e não estou desmerecendo, porque existem coisas que nos desabalam verdadeiramente. Coisas que acontecem, perdas que acontecem, que nos abalam verdadeiramente. E é necessário que você entenda essa perca, que você entenda essa dor, mas que você ressignifique tudo isso. Eu não estou desmerecendo a luta, nem as dificuldades de ninguém. O que eu estou dizendo é que, eu não, Salomão está dizendo, observe a formiga, preguiçoso. Salomão está dizendo, para de ser preguiçoso e olha que está todo mundo se mexendo e só você está parado. Pare de ser preguiçoso e pare de esperar que os outros mandem você fazer o que precisa ser feito. A formiga não tem supervisor, não tem patrão, não tem ninguém. Ela faz o que tem que ser feito. Porque se ela não fizer no inverno, ela vai morrer. Então, chegou a hora de acordar, de despertar, de sair da preguiça e da inércia. De olhar para você, de olhar para suas dores e curar isso.
como que nós vamos curar? Existem várias formas. E a escrita é uma delas. A constelação familiar é uma delas. Eu falo da constelação porque a constelação é algo poderosíssimo. E aí lembra do que eu falei? Que a gente já estava na nossa mamãe quando a nossa avó estava grávida dela? O que é isso? Hereditariedade. É isso que a gente vê na constelação familiar. E aí Deus é tão maravilhoso que a cura vem para frente, mas a cura pode ir para trás também. Então aqueles que já se foram, que já partiram, também recebem a cura. Porque o que morre é o nosso corpo, o nosso espírito permanece. Michele, está querendo dizer que a minha mãe, que já morreu, pode ser curada através das minhas atitudes? Sim. Seu pai também. Seus avós também. A cura é tanto para frente quanto para trás. E essa também é uma forma de você honrá-los. Quando você busca a cura, você também está honrando aqueles que vieram antes. Aqueles que passaram por tantas dificuldades. A cada tempo há uma dificuldade, mas imagina você. A maioria de nós aqui no Brasil somos descendentes de europeus que saíram de lá, alguns fugidos por causa da guerra, outros buscando novas oportunidades, sem conhecer a língua, sem conhecer a terra, sem conhecer nada nem ninguém. Você teria essa coragem? Se você disse que não, reflita. Porque as ações dos nossos antepassados também estão em nós, é nossa hereditariedade. Seus avós, seus tataravós, seus pais tiveram essa coragem, você também tem. A hora que você precisar, você vai perceber que você tem. A gente só conhece a força e o poder da nossa força quando a gente precisa dela. A hora que você precisar, você vai saber que você tem. Mas para isso você precisa preparar. A Tati colocou aqui, né, o músculo. Você precisa preparar esse músculo para ele ser forte. Você precisa preparar suas emoções para serem fortes. Para você ser forte. Você vai passar por tribulações. Mas você vai passar. É Deus quem está te garantindo que se você estiver com Ele, você vai passar, você vai transformar. Você vai sair de um lado e vai passar pelo outro lado. Igual quando você anda você passa por uma porta. Mas tem que despertar, tem que acordar. Senão vai continuar na mesmice. Tem o versículo 16, que Salomão pontua claramente o que o Senhor detesta. E diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos. O que são os olhos altivos? As pessoas que te olham assim de cima, né? Com ar de superioridade, de ganância. Língua mentirosa. Aquele que propaga mentira. E tem muitos que fazem isso. Que se aproveitam de uma coisa que você falou e aumentam. Por isso a gente vira escravo daquilo que a gente falou. Tá vendo? Você vira prisioneiro, né? Daquilo que você falou. Mãos que derramam sangue inocente. Você matar alguém porque simplesmente deu uma fechada em você no trânsito. Você viu como que as pessoas estão doentes? Hoje as pessoas brigam no trânsito, de repente um tira uma arma e mata o outro porque atravessou a rua, porque não olhou, porque fechou o carro. As pessoas estão doentes. Deus detesta isso. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A pessoa que é ligeira, né, para prejudicar o outro. A testemunha falsa que espalha mentiras.
Aquele que viu que você não é culpado, mas te trai. Quem foi Judas na vida de Jesus? A testemunha falsa. Deus abomina isso. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Não há nada mais sagrado para Deus do que a família. Se não fosse assim, quando Deus criou o mundo, Deus não colocaria um homem e uma mulher. Deus não criaria a procriação. Gente, já pararam para pensar que Deus é tão poderoso e maravilhoso que Ele não precisa nem de mim, nem de você para criar uma pessoa na Terra? Mas Ele nos deu essa oportunidade de sermos criadores, progenitores. Nos deu essa oportunidade de evoluirmos ainda mais enquanto pessoas. E quando nós somos pais, isso é formidável. Porque a gente tem essa capacidade de sermos pessoas melhores. Está no versículo 16, Suzana. 16, 17, 18 e 19. E a gente tem essa capacidade de sermos ainda melhores. Quando nós nos tornamos pais, a gente se torna referência, a gente se torna exemplo. E aí nós cuidamos dos nossos passos. Devemos, pelo menos. Precisamos. Aí o restante do versículo, ele fala sobre algumas advertências contra o adultério. Do capítulo 6. Nós estamos no capítulo 6. Sexto dia, sexto capítulo. A cada dia é um capítulo. Então, para você que está chegando hoje, tem várias pessoas chegando, né? Isso é uma bênção. Eu vejo pelo nosso grupo do WhatsApp que a cada hora as pessoas estão entrando. Então tem muita gente chegando. Se você está chegando hoje é o sexto dia do Provérbios de Salomão. A cada dia é um provérbio e nós estaremos aqui por 31 dias às 7 horas da manhã. Michele, você vai ficar lendo a Bíblia nesses dias? Não. A cada dia eu trago um versículo e digo quais são os enigmas daquele versículo. Quais são os códigos que Salomão colocou aqui na Bíblia para que a gente seja tão sábio o quanto Salomão foi. E para fazer com que você termine o seu ano mais leve, mais tranquilo. E aí 2024 mais preparado. Ah, não! Nós começamos segunda-feira. As lives estão gravadas. Ele colocou aqui que... Quem é? Yanês colocou aqui que achou que hoje era o capítulo 1, mas não. Nós estamos no sexto dia. Os capítulos estão todos gravados, estão salvos aqui no meu Instagram. Você pode, não tem problema, gente. Quem está começando agora pode assistir as outras lives. Eu, aliás, recomendo que assista as outras lives, mas, não tenho tempo, não vou conseguir, começa daqui pra frente. Não importa se você está entrando hoje, que é o sexto dia, não importa se você vai convidar alguém para entrar no 10º, no 20º dia, não importa. Mas saiba que se chegou até você, porque você precisa estar aqui. Tá bem? Eu sou imensamente grata por aqueles que estão chegando, sou imensamente grata por aqueles que vieram no primeiro dia e estão recomendando, porque significa que está fazendo algum sentido, que está fazendo bem. E aí no restante do capítulo ele faz essa advertência a respeito do adultério. Mas nós falamos ontem a respeito dos relacionamentos, e claro que você sabe que é importante você não ser uma pessoa adúltera. Não preciso nem falar isso. Os códigos desse capítulo estão aqui, a respeito das nossas palavras, que se eu falo algo, eu preciso cumprir. Está aqui a respeito de não sermos preguiçosos, de observarmos a formiga, não esperarmos que alguém faça algo por nós. Nós precisamos fazer, tem que partir de nós. Tem que partir de você estar aqui comigo, tem que partir de mim estar aqui com você. E as coisas que para o Senhor
são detestáveis, as atitudes que são detestáveis. E a frase de hoje, acho que casa muito bem a gente colocar sobre o preguiçoso, né? Então a frase de hoje vai ser o versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Vamos colocar só, observe a formiga, preguiçoso. Tá bem? Você imaginava algum dia na sua vida que a formiga ia ser exemplo para você? Não é? As pessoas falam da Bíblia e geralmente colocam um leão, né? Mas não. Salomão vem nos falar sobre a formiga. Não seja preguiçoso. Acorda, desperta tu que dormes. Não espere do outro. Faça por você e para você. Amanhã é domingo. Amanhã é o 7º dia do nosso desafio. E eu espero você aqui, junto comigo, às 7 horas da manhã. E vou pedir mais uma vez. Mande essa live para todas as pessoas que você quer que melhorem, que se desenvolvam. Eu tenho certeza que enquanto eu fui falando, você pensou em algumas pessoas. Então mande para essas pessoas, né? Tragam essas pessoas para o nosso grupo do WhatsApp, porque assim a gente forma um grupo de energia, de busca, de transformação. E eu estou grata, eu não vou cansar de falar isso, né? Eu estou imensamente grata. Muito obrigada. Agradeço imensamente a Deus por essa oportunidade, por estar sendo instrumento dele, por estar sendo mensageira dele e de estar junto com você. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu te espero. Ó, desperta tu que dormes, hein? Vamos fazer igual a formiga. Não vamos esperar que os outros mandem, que os outros peçam. Vamos nós. Ó, Suzana disse que conseguiu fazer 2 folhas de anotação hoje. Significa que aprendeu muita coisa, Suzana. Parabéns, tá? Que Deus abençoe. E eu vou pedir para vocês também me colocarem em suas orações, colocarem esse projeto em suas orações, para que a gente siga firme, forte e prósperos até o 31º dia. Gratidão. Deus os abençoe, Deus os proteja e que estejamos juntos amanhã, cheio de vivacidade, de energia. Tenham um final de semana abençoado. Pegue o papel e a caneta e vai lá escrever quais são as suas dores. Escreva. Se precisar chorar, chora. Entregue. E se precisar de ajuda, pode me chamar ou no direct ou no WhatsApp. Eu estou aqui pronta para te ajudar. Que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine. Que hoje seja um dia maravilhoso. E lembrando, hoje melhor do que ontem. Sempre. Deus abençoe. Muito obrigada. Até amanhã.